Regulamento Interno, Lar de Maria. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho do regulamento interno do Lar de Maria, tá? Algumas normas, algumas regras, algumas orientações para todos os pais e responsáveis, tá bom? Qualquer dúvida, podem nos procurar no serviço social ou via WhatsApp, tá bom? Estamos à disposição. Espero que gostem e me acompanhem agora nos slides, tá bom? A instituição representa para a criança um mundo novo e diferente do que ela está acostumada a viver. E para que ela venha a ter um ambiente gostoso e saudável, é preciso que todos, pais, responsáveis e educadores, trabalhem em equipe, para que então construamos um espaço significativo em nossas vidas. Procuramos estabelecer junto aos pais que já frequentam nossos trabalhos alguns combinados, as regras, que precisam ser reconhecidas e cumpridas para que o nosso trabalho junto a você seja construtivo, prazeroso e significativo. Nossa missão é oferecer condições de desenvolvimento da cidadania às crianças e seus familiares, buscando uma vida digna e respeitada como seres humanos, e para que conseguirmos tal êxito, faz-se necessário que você converse e dialogue com o seu filho. Pergunte como foi o seu dia, porque desta forma você acompanhará o que foi significativo para o seu filho. Ouça-o para que seu filho aprenda a ouvir. Garanta que a criança siga uma rotina, durma cedo e tenha momentos de calma antes do sono, no horário de almoço, na higiene e durante o banho, pois essas atitudes são vividas no cotidiano da creche e precisam do mesmo comportamento dos adultos com quem convive em casa. Desta forma, seu filho estará aprendendo noções de individualidade e privacidade. Deixe que a criança cuide de seus pertences para que seja responsável amanhã, porém esse exercício precisa começar agora. Acreditamos que são pequenos gestos de suma importância para a formação de um cidadão crítico, autônomo e responsável pelos seus atos. Acompanhe e selecione os programas dos meios de comunicação, como os vídeos, os programas de televisão, rádio e etc., pois dessa forma você evita prejuízos à formação de seu filho. Mesmo nos desenhos animados, vimos que transmitem violência, maldade, entre outras coisas, e cabe a você selecionar e muitas vezes explicar junto ao seu filho tais cenas e mensagens que os meios de comunicação nos transmitem. Procure fazer seu filho pronunciar corretamente as palavras, e caso ele ainda seja um bebê, este precisa amadurecer, e é desde bebê que precisamos estimular a fala correta para a conquista da autonomia. Vamos para uma frase aqui de Maria Montessori. A verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. De olho nos horários da instituição. Vamos lá, pessoal. O horário de entrada, relembrando, das 7h30 às 7h50, né? Tendo aí uma tolerância de 10 minutos. Após as 8 horas, a entrada é pela recepção. Saída das crianças é às 16 horas, às 16h20, com mais 10 minutos de tolerância. Após as 16h30, a saída será pela recepção também. O horário de funcionamento termina às 16h20, porque precisamos preparar o ambiente para o dia seguinte. Os atrasos só serão permitidos mediante apresentação de atestado médico ou com respaldo da supervisão, pois num universo de mais de 400 crianças não é possível flexibilizar ainda mais o horário de entrada e de saída das crianças. Então, pessoal, vamos nos organizar em relação aos horários. Somente será possível a entrada da criança
mediante a apresentação do cartão de acesso mais RG do responsável. O cartão de acesso não pode estar amassado, rasgado e rasurado, e em caso de extravio solicitar imediatamente um novo cartão. Lembrando ainda que não será permitida a saída de seu filho com pessoas não autorizadas, alcoolizadas e menores de 18 anos. Vale ressaltar nesse tópico que o responsável que for sem o cartão de acesso ou sem o RG deverá se deslocar até o Departamento de Serviço Social e Psicologia para fazer a autorização para a retirada da criança. Porém, isso é uma exceção, não uma regra, tá, pessoal? Vale sempre relembrar isso. O responsável legal poderá indicar até 3 pessoas que também considere responsável pela retirada de seu filho, caso não possa retirá-lo. E este deverá trazer o cartão de identificação da criança e o RG. Aqui alertamos para os cuidados com a escolha dessas pessoas para a retirada de seu filho, pois elas ficarão responsáveis pela saída e a segurança da criança, e embora nossa preocupação, cabe-nos estabelecer ainda que nossa responsabilidade se encerra diariamente quando devolvemos a criança ao responsável. Gostaríamos de informar que a confecção da carteirinha tem custo à instituição e com isso pedimos a colaboração para não ficar trocando os autorizados com frequência. Nunca deixe algum assunto em dúvida, procure esclarecer quando necessário. Se não for possível responder no dia da dúvida, fiquem tranquilos que entraremos em contato no dia seguinte. O atendimento ao responsável junto à coordenação, supervisão e à equipe técnica deverá ser agendado via agenda, telefone e atualmente via WhatsApp, para um melhor aproveitamento do nosso tempo e para a realização do encaminhamento ao devido departamento. Mas lembramos que a agenda é o principal meio de comunicação entre a família e a instituição. De olho na saúde de seu filho. A responsabilidade com a saúde da criança pertence à família. Quando ele vem para a creche, nós colaboramos com essa responsabilidade. Portanto, quando forem observados sintomas como irritação de pele, febre, diarreia, vômito ou qualquer outra alteração de saúde de seu filho, em casa ou durante a noite, procure orientação médica, pois somente será permitida a entrada da criança na instituição nesses casos com atestado médico e com o seu filho medicado. E em casos de possibilidade, reserve a ele o direito de ficar em casa de repouso. Em caso de acidente ou indisposição da criança na creche, tomaremos as primeiras providências cabíveis e comunicaremos imediatamente o ocorrido aos pais e responsáveis, convocando a presença desses imediatamente. E para tanto, mantenha atualizado os seus contatos telefônicos em sua ficha da família, no Departamento de Serviço Social e na agenda da criança, e no caso de encaminhamento da instituição ao médico, a entrada do seu filho será condicionada ao cumprimento do encaminhamento ou mediante atestado de saúde realizado pelo próprio médico. Sempre notifique ao setor de saúde qualquer alteração nos acompanhamentos médicos de seu filho. Em caso de acompanhamento com médicos especialistas, após as consultas, nos enviar relatório médico e exames atualizados. Manter as vacinas atualizadas e toda vez que levar seu filho para vacinar, nos envie comprovantes de vacinação e xerox do cartão de vacina, ambos atualizados. A alimentação é fator de saúde e a criança precisa se alimentar adequadamente, com variedade de alimentos. Neste caso, variedade é melhor que quantidade. Primamos por uma boa base nutricional. Incentive seu filho a comer de tudo e para qualquer questões ou dúvida em relação à alimentação, procure o Departamento de Saúde e Nutrição do lar, pois toda a refeição é balanceada e elaborada pela nutricionista. Outro ponto importante é os cuidados e a higiene para evitar o piolho e escabiose. Competem aos pais e não à instituição. Piolhos contaminam outras crianças e por isso somos
obrigados a solicitar o afastamento, caso não tenha soluções após as orientações necessárias ou caso seja uma recomendação médica. Horário de administração da medicação na instituição. Medicamentos de 6 em 6 horas. Administrar em casa às 6 horas, às 18 horas e à meia-noite. No lar, ao meio-dia. Medicação de 8 em 8 horas. Administrar em casa às 6 horas e às 22 horas. No lar, será às 14 horas. Medicamento de 12 em 12 horas e de uma vez ao dia. Administrar em casa. Para ser feita a medicação no lar, as famílias devem seguir esses horários e nos enviar o remédio e a receita médica. De olho na organização. A mochila da criança deve conter roupas que atendem às necessidades de cada idade e que é solicitado pelo educador das respectivas salas. Considere necessário, em acordo com a necessidade de cada criança, manter sempre a mochila organizada e os pertences pessoais organizados e limpos. Os itens necessários para a mochila: um caderno pequeno como agenda, 2 roupas de calor, 2 roupas de frio, uma garrafinha, 5 fraldas por dia caso utilize, kit de escovação, escova e creme dental, 3 sacos plásticos, um chinelo e máscaras para troca durante o dia. Lembrando que as máscaras precisam estar bem higienizadas. Todos os itens da mochila devem estar identificados. A caderneta é um dos meios de comunicação que deverá ser usado para esclarecimento de dúvidas, transmissão de recados, etc. E esta deverá ser lida e assinada pelo responsável, bem como respondida quando necessário e preservada. Deve ser instrumento de comunicação exclusivo dos educadores ou da equipe da instituição com as famílias. De mãos dadas com a de Maria. Sempre que surgir algum problema na família e mudar o comportamento de seu filho, comunique-nos para que juntos possamos buscar a melhor solução. Quando for solicitado o comparecimento dos senhores pais ou responsáveis da instituição, deverão comparecer no dia e no horário combinado, pois terá uma equipe aguardando para o atendimento. Lembrando que é de extrema importância esse comparecimento e lembrando que os atendimentos são marcados com antecedência. Caso seu filho venha faltar 5 dias consecutivos sem justificativa, acarretará em desligamento automático da criança, ou seja, perda da vaga na instituição. No caso de desistência da vaga ou até mesmo uma transferência, vocês precisam avisar imediatamente o setor de serviço social para que seja solicitado a transferência se for para outra escola no município e fazer o desligamento no departamento de serviço social. Mantenha os dados de endereço, telefone de contato e declaração de emprego sempre atualizada, sendo obrigatório a comunicação ao serviço social em caso de mudança de emprego para alterar no cadastro das famílias. Realizar o recadastramento anualmente, ou seja, enviar toda a documentação solicitada pelo serviço social. Em breve estaremos enviando o link para o recadastramento deste ano de 2022. A educadora pedagógica e os educadores enviarão um calendário de reunião pedagógica que deverão ser rigorosamente cumpridas com a presença dos responsáveis para acompanhamento do desenvolvimento de seu filho. As reuniões pedagógicas já são bimestrais para que os pais se ausentem minimamente de seu trabalho. Porém, já na triagem com o Departamento de Serviço Social da instituição, lhe é informado que não é possível faltar nas reuniões pedagógicas ou nos atendimentos de família, salvo em casos de força maior. Caso a família não compareça e não justifique sua ausência, a criança só retornará às atividades com a presença dos responsáveis. Porém, neste momento ainda de pandemia, estamos realizando as reuniões online para evitar aglomeração, porém é de extrema importância a participação da família. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Em caso de dúvidas, estamos à disposição. Se cuidem e até breve.